Pasmem ou não, o Flamengo hoje é um dos maiores clubes de futebol do mundo. Pelo seu tamanho, pela representatividade que tem dentro do futebol brasileiro e sul-americano. Senhoras e senhores, o Flamengo é hoje um dos maiores clubes de futebol do mundo. E não é pelo jogo que fez contra o PSG. É pelo que virou. O Flamengo fez o Brasil subir de andar do futebol mundial. É todo mundo olhar e falar, quem não é torcedor do Flamengo, o que a gente precisa fazer para segurar esses caras em 2026? É esse que tem que ser o pensamento do rival. E esse tem que ser o pensamento do dirigente do rival. Olhar e falar, temos muito trabalho a fazer. Nação, vamos acompanhar aqui Baldasso rasgando elogios aí ao Flamengo, colocando o Flamengo entre as potências do futebol mundial, colocando o Flamengo entre os gigantes do futebol europeu e mandou um recado, hein? Disse que o Flamengo é a única luz do futebol brasileiro. Vamos acompanhar esse vídeo aí, Nação, tá muito legal. Olha, vocês vão se surpreender com as palavras de Baldasso. E também temos aí Jorge Igor mandando o recado para os adversários, se não se prepararem, prestem bem atenção nas palavras do Jorge Igor aí também, Nação. Tá muito legal o vídeo, muito maneiro, acompanha até o final e deixa o seu comentário. Se possível, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? O Flamengo mudou a história do futebol brasileiro. Estamos vivendo um momento de transição histórico de todo o andamento do futebol brasileiro desde que ele começou a existir. Mas quando eu estou falando que o curso da história muda, e eu cito o Flamengo, eu não estou falando só da bola. Eu estou falando da instituição e do poder. Instituição e poder. O Flamengo não fez uma partida sazonal contra o Paris Saint-Germain, que é o melhor time do mundo. O que o Flamengo fez com o Paris Saint-Germain se tornou normalidade para o Flamengo. Este é o poder do Flamengo hoje. Não quero jogar confete para mim, mas eu digo há 20 anos o seguinte. Antes do novo Flamengo de 2019 para cá, eu sempre disse, o dia que o Flamengo se organizar, vira um dos maiores clubes do mundo. Com o potencial que o Flamengo tem, o Flamengo teve gestões horrorosas, o dia que o Flamengo se organizar, vira um dos principais clubes do mundo. 45 milhões de torcedores, um clube que é atração no mundo inteiro, as pessoas vão para o Rio de Janeiro, de qualquer lugar do mundo, querem ver o Flamengo no Maracanã, era só se organizar, era só ter gestão, e o Flamengo fez esse processo. Pasmem ou não, o Flamengo hoje é um dos maiores clubes de futebol do mundo. O Flamengo hoje disputa poderio com os maiores clubes de futebol do mundo. O Flamengo, a partir de agora, ou destes movimentos dos últimos anos, se torna um grande clube do futebol mundial. Eu vou repetir, falei 3 vezes aqui, não transcorri ainda sobre o que eu quero dizer, que eu não estou falando só da bola. O Flamengo contratou jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo contratou jogador por 25 milhões de euros. Gurizada, clubes médios da Europa que vêm contratar jogadores no Brasil não pagam 25 milhões de euros. 25 milhões de euros para cima é o que paga o Real Madrid e o Barcelona para contratar jogador brasileiro. Times de primeira linha da Europa. Vocês estão percebendo? O Flamengo passou a ter poderio financeiro para concorrer com os principais clubes de futebol do mundo. E isso para o Flamengo virou normalidade. O Flamengo, num patrocínio master da camisa, fatura quase o que o Inter e o Grêmio faturam no total um ano inteiro. O Flamengo tem um orçamento batendo 2 bilhões daqui a pouco. Da dupla Grenal é 450 mil. O Flamengo chegou lá. O Flamengo cumpriu aquilo que se imaginava pudesse fazer pelo seu tamanho, pela representatividade que tem dentro do futebol brasileiro e sul-americano. Senhoras e senhores, o Flamengo é hoje um dos maiores clubes de futebol do mundo. E não é pelo jogo que fez contra o PSG. É pelo que virou. É pela sua competência por gestões e o tamanho que adquiriu. E mudou a história do futebol brasileiro. Agora é um outro momento. Digo com toda a segurança do mundo que o Flamengo é hoje um dos 10 maiores clubes de futebol do mundo. Bota ele na mesa com o Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid e esse pessoal lá. O Flamengo hoje, porque sempre que se fala de futebol europeu, esses tempos aqui no Inter, o Vitão tem uma proposta do Sevilha. É impossível recusar sair do Inter e jogar na Europa no Sevilha. Mas eu vou dizer, o Flamengo hoje é maior que esses times todos aí que a gente considerava, dentro de um padrão médio da Europa, maiores que os clubes brasileiros. O Flamengo é maior que todos eles. O Flamengo hoje é muito maior.
Assim, o Flamengo não é do tamanho ainda do Paris Saint-Germain, por todos os investimentos que tem, do Bayern de Munique, do Barcelona, do Real Madrid. Mas o Flamengo é do top 10. O Flamengo hoje, tu quer comparar ele com alguém da Europa, compara com o Atlético de Madrid. E olha, não sei não. Não sei não. Mas, cara, é bom pro futebol brasileiro, gente. Isso é bom pro futebol brasileiro. Que nós tenhamos um dos maiores clubes de futebol do mundo aqui. Muda a visão dos europeus em relação ao Brasil. Muda a visão dos europeus. Os europeus olham agora um clube brasileiro do mesmo andar. Isso valoriza o nosso futebol. Entrar no Brasil, a partir de agora, para contratar jogador, não é mais a mesma coisa. O Flamengo fez o Brasil subir de andar do futebol mundial. O Flamengo fez o patamar brasileiro do futebol subir. Parabéns, eu sei que muitos flamenguistas vão vir aqui, parabéns aos 45 milhões de torcedores que o Flamengo tem pelo Brasil inteiro, vocês conseguiram. Vocês são hoje uma das potências do futebol mundial. E vocês mudaram o futebol brasileiro de andar. O seu time, se você não é Flamengo, o seu time, o seu clube, o seu presidente, seu diretor de futebol, seu treinador, deveriam estar nesse momento, eu sei que tem férias rolando, mas tem um planejamento para se tocar para 2026. Então agora eu não estou falando com o torcedor do Flamengo não, porque o Flamengo ele vai receber mais investimentos, não tenho dúvida disso, ele arrecadou demais esse ano, ele teve um ano maravilhoso e tem tudo para ter um 2026 do mesmo nível. Eu, inclusive, tenho poucas dúvidas de que, pega um recorte aí, 5 anos, vai, daqui para frente, vamos fazer uma projeção. Nos próximos 5 anos, eu não tenho a menor dúvida que o Flamengo vai estar de novo disputando o Mundial. Pelo menos mais uma vez, fazendo uma outra final contra o Europeu. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu colocaria dinheiro nisso, tenho a menor dúvida. Então, o torcedor do Flamengo sabe que 2026 tem tudo para ser promissor, renovar com o Felipe Luiz, que eu acho que é o caminho absolutamente natural. Felipe Luiz é o melhor treinador nascido no Brasil, surgido nos últimos anos. Lá vem eu, né? Porque eu falo do Neymar, que é o melhor jogador brasileiro surgido nesse século, do ponto de vista técnico. O melhor treinador nascido no Brasil, o mais promissor, aquele que mais se assemelha de um trabalho nível europeu, se chama Felipe Luiz. E o Flamengo tendo esse cara para o ano que vem, com mais investimentos ainda, né? Corrigindo algumas deficiências do elenco, né? Acho que faltou, por exemplo, o Flamengo tem o Pedro, que é esse centroavante. Acho que o Flamengo tem que ir no mercado atrás daquele cara que vai te entregar 30 gols no ano. Assim, do artilheiro, né? O Arrascaeta entregou 25. Estou falando do artilheiro. É todo mundo olhar e falar, quem não é torcedor do Flamengo, o que a gente precisa fazer para segurar esses caras em 2026? É esse que tem que ser o pensamento do rival. E esse tem que ser o pensamento do dirigente do rival. Olhar e falar, temos muito trabalho a fazer. Porque se não fizerem o trabalho bem feito, o Flamengo vai fazer. Não tenho a menor dúvida. E se mantiver o Felipe Luiz no cargo, então, a minha certeza quanto a isso aumenta. Tá aí, nação, grande Baldasso aí, grande Jorge Igor, e concordo muito com o Jorge Igor quando ele fala aí sobre os adversários se preocuparem, né? Se preocuparem em se organizar, porque senão vão ficar para trás. Na verdade, muitos aí já estão ficando para trás no futebol brasileiro hoje, na minha opinião, né? Pelo que a gente vê aí nos últimos tempos, nas últimas temporadas, só tem hoje o Flamengo e o Palmeiras. E o Flamengo, na minha opinião, muito à frente do Palmeiras ainda, né? Porque o Palmeiras depende bastante ali de vendas de jogadores, depende ali da titia Leila colocar um dinheirinho a mais, que hoje no Brasil e na América, hoje os dois que estão aí nadando de braçada quando se fala em organização, em gestão, é o Flamengo e o Palmeiras. E os adversários que se não se preocuparem, se não se organizarem, realmente vai ficar bastante difícil. Como o próprio Jorge Igor falou, em 2026 o Flamengo vem mais forte ainda, vem mais organizado ainda, vai fazer contratações aí e com certeza vai dar muito trabalho nessa temporada que vem aí também.
Nação, para fechar, e muito legal as palavras ali de Baldasso, né? Muito legal mesmo. Ele que é colorado, claro, todo mundo já sabe, torcedor do Internacional, e elogiando bastante o Flamengo ali, colocando o Flamengo entre os melhores ali do mundo, e eu concordo com ele. O que o Flamengo fez na temporada, o que o Flamengo vem fazendo, na verdade, aí tá sim ali entre os 10 maiores e melhores do mundo, na minha opinião, na atualidade. Concordo com o Baldasso. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião, se vocês concordam ou não. Enfim, nação, só para fechar, mais uma vez, Baldasso, que belas palavras dele aí, né? Palavras sábias, palavras de um torcedor que deixou o clubismo de lado, deixou a paixão de lado, nada, e mandou a real aquilo que ele pensa, aquilo que ele vê no momento sobre o nosso Flamengo, sobre o nosso Mengão. Eu concordo 100% aí com as palavras dele. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto e saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.